Que alegria de vê-los. Assim, nós devemos nos sentir sempre alegres de que nos vemos. Lá havia a Joelle não pôde saudar lá na Colômbia, tanta gente, não é? E foi alegria vê-lo também lá. E hoje, pois, é uma alegria para mim vê-los aqui. E igual como dizia, nos sentimos contentes e felizes quando nos vemos. Às vezes nos vemos no supermercado, na ferreteria ou por aí, no caminho. E como vi outra vez Paco lá na... Jamais iam imaginar que eu creio que iam me ver onde me viram. Atravessando a estrada numa avenida. E eu cumprimentei ali. E sempre quando nos vemos, pois, agora conscientes mais de quem somos, porque disse, olha, mas antes também sabíamos quem somos, mas agora com mais firmeza, sabemos quem somos. Não somos qualquer um. Somos os reis e sacerdotes do Deus Altíssimo, do Deus Criador dos céus e da terra. E quando nos vemos, aí um rei, aí uma rainha. E isso nos enche de alegria, de regozijo. Que estamos nos identificando como o que somos, como reis, como sacerdotes, príncipes e princesas desse glorioso reino do Senhor. Para mim é uma bênção grande poder estar aqui nessa manhã de hoje, domingo 16 de fevereiro deste ano 2025, em pé, com saúde, mesmo que me escuta um pouquinho fanho, mas isso faz parte, como dizemos, mas felizes e agradecidos a Deus por um dia a mais de vida, igual você se sente assim, agradecido ao Senhor que nos deu este dia, onde podemos louvá-lo e glorificá-lo e dar graças por nos colocar neste tempo tão glorioso, onde nossas teofanias virão aos nossos corpos redimidos. Isso foi ontem. Ontem foi que se tocou esse tema do que é corpo redimido e como é que vem essa teofania a esse corpo. Quando é que vem? E como é que vem? Depois da batalha. Depois da luta, e ele diz aí nas eras, portanto, estamos mais além, um pouquinho mais aqui, estamos além das eras, já estamos na era da pedra angular. Hoje, podemos dizer, estamos na era da pedra angular. Ou seja, a realidade é hoje. Subimos a essa era de pedra angular, onde ele disse, sube aqui, escutamos o chamado e subimos. Agora, como nos identificamos? Como esses que subimos a era da pedra angular? Porque estamos sob o ministério de Carpa. Era o ministério de Carpa na era de pedra angular. Daí para trás, tudo que ocorreu foi reflexo, tipos e figuras disso que estamos vivendo hoje. No tempo de Noé, se construiu uma arca para entrar e ser salvo. Vejam, somente entraram Noé e sua família, 8 pessoas, e todos os animais que Deus já tinha selecionado. Como nos dizia nosso irmão William numa ocasião, tinham mais conhecimento os animais do que os próprios líderes religiosos daquele tempo. Ali se requeria entrar, era necessário entrar. Vejam, eram animais os que entraram. Hoje, quem não entra na carpa, vem nessa entrelinha, vocês entenderam? Quem não entra sob o ministério de Carpa, pois, e vejam como é triste que na última hora, depois que tenham lutado tanto, vejam, quantas pessoas pôde ter trabalhado ali na Arca de Noé? Um montão de gente.
e que ao final não tenham entrado no lugar de escape que eles mesmos com sua mão fizeram. Mas não é de quem quer nem de quem corre, mas que é de Deus que tem misericórdia. E sempre agradecemos a Deus que tenha nos escolhido e que estamos vendo o cumprimento do que foi prometido. Mas há uma razão. As coisas não ocorrem por casualidade. É que você e eu estamos escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí não há quem se safe dessa sessão. Não há quem o apague. Agora estão os que estão na outra sessão, do qual eu quero ler uma porçãozinha aqui, que é a sessão do livro da vida, e aí sim podem ser apagados. O tema de hoje tem a ver com o livro, é o título de propriedade nas mãos da raça humana, e isso é o que está se materializando neste tempo final. Deus o tomou da mão direita daquele que está sentado no trono. Vejam, ele o toma, o abre, mas não abre para ele. Ele diz que é para a igreja, livro dos selos, e entrega à igreja. E aí quando diz o abre, não para ele, mas para a igreja, aí pode dizer, abre para mim. Você pode dizer, pode colocar o seu nome aí como, de forma cômoda, sem titubear. Você abriu, Senhor, esse título para mim, porque o entregaram ali, nesse tempo a Adão, mas não comeu. Vejam, ele podia fazer mover isso, mover o outro, mas tinha que passar por esse tempo de prova. Agora você diz, você está querendo me dizer que eu já passei essa prova? Estamos mais avançados do que podem imaginar. Porque se você está comendo desse título, é porque você passou a prova. Oh, bendito Deus! Porque essa é a evidência de que você está entendendo e compreendendo o programa divino neste tempo. Vejam, diz, nessa mensagem, a natureza dos filhos de Deus, que foi pregada em 9 de janeiro de 1977, diz o nosso irmão William. Notem, está o grupo predestinado, o qual é eleito desde antes da fundação do mundo, o qual não pode se perder de nenhum modo, o qual está escrito na seção do livro da vida do Cordeiro. Esse é você e sou eu. Mas também está aquele o qual está escrito na seção do livro da vida. Nessa seção estão escritos os nomes das virgens fátuas. Aí também estão escritos os nomes daquelas pessoas que, por fazer algum favor aos escolhidos, serão salvos. Aí também está esse grupo. Aí também estão escritos os nomes, os quais não pertencem aos escolhidos, mas estão aí, escritos. Porque eles foram escritos por Deus aí. Porque tiveram uma relação com os filhos de Deus. Veja se abaixa um pouquinho, está ressoando. Ou seja, notem, o livro da vida, falando das duas sessões, a parte do livro da vida do Cordeiro e falando da sessão do livro da vida, porque está constituído o livro da vida completo por duas partes. A parte onde estão os escolhidos predestinados e a outra parte onde estão os nomes escritos. E aí, nessa sessão do livro da vida, há uma parte onde há nomes que serão apagados, mesmo que estão escritos aí. Mas, no entanto, há nomes que estão escritos aí que não serão apagados, vê? E aí estão os das virgens fátuas e os dos que fazem favores aos escolhidos. Os dois grupos. Você pode ver aí uns quantos tipos de pessoas que são escritas aí. Mas na outra sessão, a sessão do livro da vida do Cordeiro, é dos predestinados. E esses não podem ser apagados daí nenhum.
Você pode entender que é um privilégio ter o nome nessa sessão, porque não há nenhum momento em que corra perigo de que seu nome seja apagado. Não há nenhum risco de que venha cruzar a linha em nenhum momento da sua vida. Não há nenhum risco de que essa pessoa possa acrescentar ou tirar da palavra. Não há nenhum risco que essa pessoa possa blasfemar o Espírito Santo. Vejam, uma pessoa que não tem temor de Deus e fala, vamos dizer, como disse ali a Jó, que disse loucamente falou, como uma fata falou, que fala assim sem falar, sem pensar. Mesmo que não pode dizer é que eu não pensei no que disse, pois se não pensou o que disse, então não está bem da mente. Você pensa o que fala. Agora, uma pessoa que faz isso, automaticamente não está escrita no livro da vida do Cordeiro. Porque uma pessoa que está escrita aí não fala dessa forma. Entenda ou não entenda o programa divino, tem temor. Quem está escrito aí e fica calado e o melhor ora a Deus. Mas quem está nessa sessão, pelo que se vê, sim, pode atuar, agir de uma maneira que, se não se cuidar, então cruza a linha e aí sim é apagado. Esse é o perigo de estar escrito nessa sessão. Agora chegará o momento, se não é que já está chegando, em que as pessoas perceberão em que parte está escrita. E então, pois se endireita e pode se cuidar mais, ou percebe que já foi apagado e então já não lhe importa nada, e então começa a fazer as coisas pior. Nessa sessão somente estão os predestinados, ou seja, na sessão do livro da vida do Cordeiro. Os que não tiveram princípio e que não têm fim. Olha, isso é bonito. Você saber, e você saber que não teve princípio. Sempre existiu. E que também não terá fim. Sou eterno. Com o eterno. Entenda você bem isso. Não podem ter fim. Ponto. Não podem ter fim. Mas, no entanto, os outros que estão na outra sessão, eles sim têm um princípio e eles podem ter um fim. Se cruzam a linha, mas se não cruzam, podem receber vida eterna da parte de Deus, porque não a tinham. Viram? Ou seja, essas pessoas, porquanto não têm vida eterna ainda, então lhes é dada essa vestimenta pela palavra falada. Como é dada a vestimenta a esses que estão debaixo do altar. Agora vejam. Porque não tinham, mas podem receber, e estando na sessão do livro da vida escritos. Ou seja, podem receber vida eterna. Os incrédulos, esses não podem receber essa oportunidade porque esses não estão escritos em nenhum lado. O incrédulo se vai rápido. Agora, neste tempo final, porquanto é um tempo onde Deus estará realizando essa mudança de reino, há uma luta, há uma batalha que a cada vez vai se ficando mais forte e vai ficando cada vez mais difícil e chegará o momento onde já diretamente será esse ataque para a igreja noiva, porque começa por aí e depois se torna ao resto das virgens, as virgens fátuas e aos 144 mil. Agora vejam, na mensagem Deus julga o coração, que nos pregou,
O Dr. William Soto Santiago, em 26 de dezembro de 1976, já para entrar ao ano 77, vejam essas mensagens. Deus estava mostrando aí o que neste tempo final estaria se realizando na era da pedra angular. Foi algo condensado, o que Deus deu e à luz do que até esse momento Deus tinha dado. Por isso ele dizia, essas mensagens é preciso verificá-las e corrigi-las à luz do que Deus vai dando gradualmente. Muitas vezes o repetiu. Ninguém pode dizer, a mim não me disseram nada. E o único que pode tomar isso, e aí vão sentir, o único que pode tomar essas mensagens e colocá-las bem ao Espírito Santo. Qualquer outro espírito pode tomar isso e enganar os escolhidos. E aí podem acrescentar e tirar, e o que podem dizer é que eu coloco isso. Essa é a mensagem. Tome cuidado, porque aí podem estar certas coisas que foram tiradas mais adiante, e você o que está dando ao povo é algo que estava incorreto. E você diz, mas como vai ser? Bom, quando o irmão Branham disse que a noiva tinha que passar pela tribulação, você vai colocar isso ao povo? Não é verdade que não? Ah, isso sim muda. Coloque então o que ele disse ao princípio. Se é que vai ficar, como você disse, com a palavra. Nós ficamos com a palavra da hora, e cada vez que Deus vai dando mais luz, pois vamos ficando com essa palavra. Não olhamos para trás. Espero que tenham me entendido. Mas vê, o povo de Deus, o escolhido de era de pedra angular, entende. Mas disso se aproveitam. Mas para isso também são chamados. Vem? A pessoa não pode se colocar a brigar, porque os filhos de Deus não discute, seus filhos também não. Mas são faladas essas coisas para que fiquem gravadas. E fiquem estabelecidas as leis divinas. Agora vejam, ele diz, assim que é uma batalha segura, mesmo que dura, difícil, vai ser dura, difícil, a batalha vai rugir. É a maior batalha que jamais se batalhou. É a mesma que se batalhou no céu, que vem a ser batalhada aqui, que vem a ser batalhada aqui na terra, nesses dias finais. É a maior batalha jamais pelejada, mas é a maior vitória jamais alcançada, porque é a vitória do amor divino. E aí está. Vê? Com o que houve nas eras passadas, não se podia batalhar, a não ser uma batalha parcial. Viram? Agora, onde que estamos comendo de Melquisedeque? Essa hora. É onde ele está nos dando da sua ceia, parte do seu ser, essa ceia, da qual ele disse, não voltarei a comê-la. Busque aí, São Mateus 26, creio que é. Até que venha no reino, em seu reino. Agora o reino. Jesus dizia, entre vós está. E ele em sua segunda vinda pode dizer a qualquer momento, o reino de Deus entre vós está. Porque é o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E eu vos digo que desde agora não beberei mais este fruto da videira, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. A dispensação do reino. Agora, como? Isso é o que estamos comendo dessa ceia hoje, a qual? Coríntios. Qual é este? São Lucas. Lucas também nos fala. Este é capítulo 22.
Versículo 14 diz: quando era hora, sentou-se à mesa e com ele os apóstolos e disse: quanto desejei comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. Vê? Agora, essa mensagem de ontem, Deus nos deu aí muitas coisas e é preciso reler e ver as citações e ver aí o que o nosso irmão Branham falou, porque aí Deus nos deu muita palavra e muita revelação, a qual, conseguindo entender tudo isso, nos afirmamos mais e estamos conscientes mais do que Deus está fazendo com cada um de vocês, como indivíduo. Ele deu a Abraão de si mesmo. Agora vejam, ele deu de si mesmo. E o que aconteceu com Abraão depois? Ao redor dessa palavra, ele foi rejuvenescido. Consequentemente, ele neste tempo final, ele diz: eu lhes estou dando de mim mesmo. Portanto, vocês vão ser rejuvenescidos, vocês vão ser transformados. É a única forma que pode mudar esse corpo. É dando ele de si mesmo. E como você é parte dele, e você é eterno, pois o que vai acontecer? Com o que houve nas eras passadas, não se podia batalhar, a não ser uma batalha parcial, mas aqui na era da pedra angular, na era do amor divino, há com que batalhar essa batalha, vem? Assim que não vai ter necessidade de que você se coloque as luvas com ninguém, não vá se tornar agora um boxeador, é o menos que queremos e desejamos é isso. Jamais ocorra, aconteça que Deus nos livre, como aquele que deu um golpe naquele que contou o irmão Branham e o matou, o do menino, depois se arrependeu, e vem depois o choro e o arrependimento. Essa batalha seria batalhada e será vencida no amor divino. O diabo e qualquer coisa será conquistada com o amor divino. É o único que pode conquistar o diabo. É o único que pode vencê-lo. É o único que pode vencer os falsos ungidos. É o único que pode vencer toda a falsidade. E como estamos na era do amor divino, tudo o estamos vencendo e venceremos. Assim que não há por que ter medo, somente uma coisa que fazer, e é ajuste o cinto, aperte o cinto. Que todos estes anos estivemos falando das coisas que Deus disse em sua palavra. Este ano entrante, vejam, e ele pensava já, como o irmão Branham tinha dito, que 77 colocava fim em tudo, a tudo, pois já estava preparando o povo. E é o que Deus está fazendo hoje, preparando o povo. Engrandecido toda essa palavra. Este ano entrante estaremos vendo em nossa própria carne, experimentando o que está aí escrito e que nos foi revelado e que ouvimos, vê? Agora está chegando o tempo para experimentá-lo literalmente. E é o que estaremos experimentando e já estivemos experimentando certas coisas que mesmo que para os filhos de Deus não nos afetam. Talvez vemos essas coisas e nos dói melhor por essas pessoas, mas vejam, já começou essa batalha, esse ataque, e essa batalha começa também aqui, vem depois a se formar essa batalha já física, mas vejam que começa
Aí na mente, na parte da palavra, quando se fala, e a pessoa recebe, depende de como a receba, e aí começa a luta. O irmão Branham houve uma ocasião onde ele nos relata na mensagem o selo de Páscoa. Ele ao final ali nos fala, na página 48, o selo de Páscoa, veja se foi em 65. 65, não é? Não tinha data aqui. Ele aí nos fala e nos diz, não como homem velho agora, mas muitos anos atrás aconteceu. E eu sei que esse dia, quando entrei no hospital, quando tinha uma grande batalha, vi minha esposa morrer, eu chamando pela sua vida. Essa foi na grande inundação aquela que houve de 1936. Eu vi minha esposa morrer e eu chamando pela sua vida, pedindo pela sua vida. O que eu fiz se não me colocar na esquina da rua e pregar e orar pelos doentes? E depois Satanás disse, vem. E aí começa o diabo a falar. Bom, ele não responderá a tua oração. Irmão Branham diz, eu a vi morrer, mas eu sei que ela estava, mas eu sei que nela estava esse poder da ressurreição. Esses ossos ressuscitarão de novo. O irmão Branham falando. E ele continua dizendo, vi minha pequena bebê deitada ali, estendida ali, coloquei minha mão sobre ela e disse, Deus, não a leves. Parecia como que ele tinha descido a cortina e disse, não te ouvirei jamais. Satanás disse, aí começa a conversa essa com ele, com o diabo. Aí está, só uma palavra. O irmão Branham disse, ele sabia mais do que me dizer que não havia Deus, porque eu sabia isso. Mas ele disse que ele não me amava, que ele não se preocupava comigo. Cada motivo, ele disse, tu és somente um homem jovem, só 20 anos de idade. Aí está tua esposa deitada no necrotério e você diz que ele era um grande curador e ele é tudo isto. E olha o que ele faz. Uma palavra, ele nem ainda tinha que falá-la. Somente olha lá para baixo e diga, somente move sua cabeça, isso é tudo o que tomará lugar. Será curada, mas observe, ele não te ama. Agora vejam, esta batalha que o irmão Branham teve aí, cada escolhido de Deus, em certa forma, ou a teve, ou a tem, ou a terá. Porque chegará um ponto que te levarão ao limite e começará a te dizer, mas você não cria nisso? Por exemplo, chegará o momento quando você vir esse último sinal, aí está estirado. Você não cria nisso? Você é um desses. Ou assim vamos fazer aos que o seguirem. Essa será uma batalha, uma prova bem difícil. Agora falamos, estamos aqui de forma cômoda, mas isso será um tempo muito terrível. E aí é que a prova será para cada um de vocês. Página 115 do livro dos selos. Diz que vencer o anticristo é vencer as coisas do mundo. Aí todo sentimento e toda coisa terrena é preciso colocar de lado.
Ele não se preocupa por ti, diz o diabo. Deixa que seu bebê morra lá. Ainda rejeita ouvir tua oração nessa hora escura. Porque às vezes diz, mas Deus não me escuta. Sim, Deus te escuta. Deus está ao teu lado sempre. Deus está esperando que chegue esse momento de desespero. Tudo o que ele disse foi absolutamente a verdade, diz o irmão Branham. Falando de tudo o que disse foi exatamente a verdade. E ele escreve aí o diabo falando ao irmão Branham nos sentidos do Espírito. Vem? E quando vem esses pensamentos, ao a pessoa identificar que não é de Deus, você já o descobre. E já sabe quem é. E quando ele é descoberto, já sabe que com você pode tentá-lo muitas vezes, mas com você não pode. Já o identificou. Tudo o que ele disse era absolutamente a verdade. Ele disse, o que fizeste? Trabalhar todo dia, até que quase nem pode ficar de pé e depois estar acordado todas as noites, até as 12, 1, na esquina das ruas, pregando e fazendo chamadas do hospital, atendendo chamadas do hospital. Entrar e sentar numa cadeira, sentado ali, dormir 1 hora ou 2 e voltar a trabalhar novamente. A próxima noite é a mesma coisa. Aqui está como de 21 a 23 anos de idade. Cada amigo, cada dama jovem, cada homem jovem, que alguma vez que você se relacionou com ele, te chama um louco lunático. O que fez? O que conseguiu? Você se tornou um ridículo de ti mesmo. Não pode ver? Tudo o que ele falou. Diz o irmão Branham, já estava pronto a ponto de concordar com ele. Já estava quase, ele tem razão. Algo dentro de mim que tinha esse poder vivificador. Eu disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi a Escritura. E isso é o que você tem que fazer em todo momento da sua vida. Vá à Escritura. E ele canta um corinho, diz, quando toda a minha ansiedade terminar, então ele é toda a minha esperança e apoio. Em Cristo a rocha sólida me coloco, e todo outro terreno é areia movediça. Quando ele vier com som de trombeta, e aí desenha uma estrela de Davi, que eu possa ser encontrado nele. Quando ele vier com o som de trombeta, não terminei ali o parágrafo, vocês já vão ver o que ele diz aí. Envolvido nas vestimentas da sua justiça, não na minha. Eu não tenho nenhuma. As minhas são uns trapos sujos. Eu detestaria tratar de ir ao céu. Nas minhas visões vou ao céu porque tenho sua graça no meu coração. Sua graça para comigo. Pois assim é que vamos. Essa é a maneira que vamos. Agora veja o que ele continua dizendo, onde estamos lendo de Deus julga o coração. Ele diz, agora está chegando o tempo para experimentá-lo literalmente. Como você está? Como você se sente? Você se sente forte espiritualmente falando? Se sente cheio de vigor, cheio de força? Se sente como para dizer, tudo posso em Cristo que me fortalece? Agora ele está colocando o povo ali, pronto, para essa batalha grande, que até onde Deus lhe deixava ver, era nesse próximo ano. Agora eu posso dizer agora, você se sente forte? Você se sente com vigor? Consciente do que virá? Diz, se você se sente assim, ou seja, como? Pois, forte espiritualmente, cheio de vigor, cheio de força. Forte espiritualmente, cheio de vigor e cheio de força. Se você se sente assim, diz, se sente assim, então esteja preparado, esteja pronto, porque já de um momento a outro soa a trombeta.
E uma trombeta declara guerra, guerra espiritual. Soa uma trombeta, uma mensagem sai, uma guerra espiritual se desata. Aí estamos, já a trombeta está bem afinada. O que tem que sair por essa trombeta? Já se sabe bem a mensagem do reino. E essa é a trombeta. Diz que quando se abre um selo, é um distúrbio religioso. E quando se abre uma trombeta, um distúrbio político. Porquanto estamos na festa das trombetas, vejam, humanamente, ou seja, no mundo, se desatou muitas coisas no campo político. Mas vejam que também o sétimo selo, ao estar sendo aberto, também há distúrbio religioso. E isso não havia em outro tempo, mas na porção correspondente a cada trombeta e a cada selo. Por exemplo, nas eras, soaram as 6 trombetas. No livro de citações está aí, na porção da mensagem Festa das Trombetas. Mas vejam, o sétimo selo é deixado para ser aberto, foi deixado para ser aberto neste tempo. Porque o sétimo selo para a igreja é a 7ª trombeta para Israel. E o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, a igreja o recebe, mas ao mesmo tempo traz essa 7ª trombeta para Israel, que são Moisés e Elias. Ou seja, que o que a igreja está vendo, o povo hebreu também o verá. Mas a igreja vê Melquisedeque com Gabriel e Miguel. E os 144 mil vem Moisés e Elias. Mas depois diz, mas esse é Elohim. Porque ele disse que quando ele viesse, disseram os rabinos, ele seria um profeta. Ou seja, que a bênção tão grande que os escolhidos de Deus têm neste tempo final é ver primeiro. Diz, mas o que fazem lá com os gentios? Ele não vem por eles, vem pela sua igreja. Porque está a ponto de ser raptada. A ponto de caramelo, como dizemos. Ou seja, que já estava pronto, o que faltava era a abertura do sétimo selo. Identificar o seu Messias, o seu ungido. Porque eles são pequenos Messias, pequenos ungidos. Consequentemente, tinham que identificar de onde saíram, de onde vieram. E ao se identificar de onde vieram, lá que eu vou, aqui estou, aqui está, aquele que me levará. Por isso, eu não posso ir sem vocês. Veem como essa palavra se cumpre plenamente? Não posso me apresentar sozinho sem vocês. A ceia das bodas do Cordeiro, que será essa ceia na 7ª dimensão, os espaços que estão aí e que corresponde ao nosso tempo, nós vamos ocupar. E os demais, pois, os outros mensageiros, com seu grupo. Assim que, filhos de Deus, predestinados de Deus, que não tiveram princípio nem fim, isso vai ser mais um buraquinho do cinto. Aperte o cinto. Recordam quando ele falou disso nas palavras à noiva? Por aí terminando nas palavras à noiva. Aperte bem o cinto, creio que também aí fala. Mas sabemos quem somos e sabemos que Deus nos colocou aqui neste tempo final porque somos esses verdadeiros guerreiros e valentes que iam passar a prova e que nada iria nos
tirar, nos desmontar. Aconteça o que acontecer, continuaremos, seguiremos em frente até alcançar a promessa da nossa transformação. Muitas vezes não queremos ouvir coisas que podem nos entristecer. Mas quando você fala as coisas claras, especialmente ao povo de Deus, à noiva, porque a terceira etapa é para os 3 grupos, mas quando saem essas coisas, somente a noiva que entende, os demais não vão compreender. Mas você, quando entende isso, vai se colocando nessa posição onde a realidade disso que foi falado, quando se cumprir, então você está forte espiritualmente e passa essa prova também. O tempo em que esse concílio mundial de igrejas começar com seu ataque, que começará já na forma legal, começará de uma forma em que é preciso se reger por isso, cada vez mais apertado e mais apertado. Aí é onde você mais tem que se agarrar da palavra. Se verá tentado a ir com o próprio sistema. Nos resta pouco tempo. E o tempo que nos resta é um tempo de prova para que quando chegar esse momento, aí demonstremos que fomos os predestinados, escritos no livro da vida do Cordeiro, sem princípio e sem fim, que chegaríamos à meta da nossa transformação. Estudem dessas mensagens. Livro das Eras, essa parte final da Era de Filadélfia. E tudo que o irmão Branham falou ali. E tudo correspondente ao aperto. Porque dizem aperto. E o aperto entra em uma forma tão sigilosa que se você não está bem firme, na palavra pode cair. Mas os escolhidos não cairão, não tropeçarão. E o mais terrível, que vai se tornar já abertamente, vai ser a blasfêmia e todas essas coisas a nível mundial, onde já não se poderá estar abertamente, mas em segredo, porque não pode chegar o tempo para se cumprir certas coisas até que ele termine a obra, para o qual ele enviou o cumprimento desse anjo que era diferente dos demais no meio da igreja. Há tantas coisas ocorrendo ao mesmo tempo que quando ele me disse, olhe, veja tudo isto, já são princípios de dores do que vai estar experimentando a terra, com filhos e filhas de Deus adotados. Agora, tudo isso já está funcionando, já está se materializando essa palavra em cada escolhido. Que não se surpreenda que ocorram coisas e você, nem você mesmo, poderá perceber como aconteceu. Você não sabe tudo que eu estou pedindo ao Senhor. Que esse poder já está na igreja e que seja usada pela igreja esse poder sem limitações. Vejam, para chegar a isso, ele sempre dizia,
Se eu pudesse entrar por um lugar, por outro lugar, por outro lugar, por outro lugar, e encontrar uma igreja, vem de certa forma, de certa maneira, e isso é o que ele está preparando hoje. Então diz, aí não entraria, e aí toca o de Ananias e Safira, diz, não entraria o pecado. Ou seja, 5:28. Eu muitas vezes quis entrar numa igreja, eu desejei vê-lo. Ele, como mensageiro, desejava. E você o que crê? Que eu também desejo. O detalhe é que sim, eu verei. Porque eu estou diante do povo que está tendo esse poder. Consequentemente, isso, irmão Branham, isto se te fará uma realidade. Eu verei. Já quando estiver em sua parte final, porque já estou vendo. É como quando falamos a escritura da visão, se demorar, de Abacuque, Vejam, aí há duas coisas. Se você toma somente o momento onde o irmão Branham foi e viu o que estava acontecendo ali, pois, até que esse momento se cumpra desse dia, pois, há um tempo. E aí podemos dizer, se demorar, ele como é? Mesmo que a visão se demore ainda por um momento, mas se apressa para o fim. Podemos dizer, pois se apressa até para esse dia, mas essa visão já está sendo cumprida. É preciso olhá-la por todos os ângulos. Ele foi nessa visão a esse dia, mas essa visão desse dia, o que mostrava ali era um tempo que estava se realizando onde havia um começo, ou seja, já tinha começado. E já estava nessa parte culminante ali nessa atividade. Portanto, eu já estou vendo esse poder sendo dado à igreja noiva, que são vocês. Os que estão aqui e os que estão em outras nações. Eu suponho onde eu pudesse entrar pela porta de trás, pela porta da frente, onde quer que fosse, olhar através de uma audiência e ver uma igreja perfeita, toda em ordem. O pecado não poderia ficar ali. Também? Está bem, Marcos? Uf. Baixou o açúcar? Sente ele num cantinho. Se quer, para que... Eu suponho onde eu pudesse entrar pela porta de trás, porta da frente, onde quer que fosse, olhar através de uma audiência e ver uma igreja perfeita, toda em ordem. O pecado não poderia ficar ali. Não, Senhor. O Espírito chamaria fora. Ou seja, o Espírito Santo. Vem? Ele não podia ficar mais. Como Ananias e Safira. Vocês não poderiam fazê-lo. Não haveria pecado nesse grupo. E o pecado maior é incredulidade. Esse é o maior pecado. Por isso, neste tempo, os anjos ceifeiros vieram fazer esse trabalho. Goste ou não goste, esse é o trabalho, ou um dos trabalhos, porque ele diz depois desse parágrafo, reunir. Ou seja, que reuniria. Portanto, ele realiza a obra de separação e também de reunião. E a realiza é o Espírito Santo. E isso é o que esteve ocorrendo. E vejam como se formaram grupos com diferentes ideias do que o mensageiro quis dizer. Mas há uma só voz. E em cada tempo Deus envia um mensageiro, não muitos. E você, quando vê muitos, pois tem que ter um verdadeiro. E o verdadeiro é quem ele predestinou desde antes da fundação do mundo, sem princípio e sem fim. E esse é o mensageiro com seu grupo. Prometeu que numa grande carpa catedral estaria sendo dada a fé de rapto, e isso é o que ele está cumprindo. Não pode haver outra coisa.
que esteja funcionando no meio da igreja do que o que ele prometeu. Os predestinados, sem princípio e sem fim. E esses somos, cada um de nós, que fomos colocados neste tempo para poder receber de si mesmo, estar comendo de Melquisedeque, de Elohim, Deus no meio do povo, nos dando de si mesmo. Bom? Foi realmente uma bênção poder estar aqui esses minutinhos com vocês, compartilhando nessa ocasião, e já para este mês de setembro próximo, estaremos em Cidade do México, na Praça de Touros. Março, eu disse o quê? Setembro. Anda. Vamos ver o que vai ter para setembro. Eu disse setembro. Bom, setembro. Setembro é uma data importante. Muito importante. Por aí, por agosto, setembro, eu fui concebido. Agora, vejam. E o que se pode falar de todo esse mês? Vejam, é o maior ataque a Porto Rico com a tempestade, sempre esse mês. Mais terrível para nós aqui. Pois para março, vamos dar a data de março. Março 23, estaremos ali na Praça de Touros, na Cidade do México. E lá todos os que estão trabalhando junto ao nosso irmão Andrés Cruz Gallegos, que é quem está encarregado para que essa atividade se realize. Ele, junto com todos os ministros e os irmãos dos diferentes países, sempre contatem a ele qualquer coisa que fizerem. Primeiro, contactem o nosso irmão Andrés, que é ele quem está encarregado dessa atividade, onde esperamos grandes bênçãos de Deus ali, e na forma que ele tiver em seu programa, assim vai se cumprir. E se temos que estar, novamente estaremos. E se Deus deseja que estejamos novamente, assim estaremos. Ou seja, que nós não temos limitações. Porque tudo vai estar se cumprindo e está se cumprindo conforme a como Ele já o tem predestinado em seu programa. Também estaremos por ali, por Bucaramanga, também em Colômbia. Estaremos ali em 6. Antes, vamos estar agora em Honduras e El Salvador. Veja, até que Deus nos permita ir a vários lugares. Ele disse que a terceira etapa diz uma semana num lugar, uma semana em outro lugar, outro em outro lugar, assim. Ele falava dessa forma, mas sempre me dizia: Benji, conforme a conveniência que for para ti, assim o faz. Se vocês soubessem quantas coisas vão se cumprindo, do qual nesse momento não as entendia, porque dizia: mas se ele está aí, por que me diz tudo isto? Mas agora, Deus veio me dando cada vez mais e mais esse conhecimento do que eu estou cumprindo neste tempo. Se me chega já a dar tudo de uma vez, seguramente poderia me afetar o grande que Deus está realizando neste tempo. E ele vai de uma forma progressiva, e o mesmo é com vocês. Vai de uma forma progressiva. Vamos dizer que vamos aí, tocando nos calcanhares um dos outros. Você vai coladinho aí, porque um de vossos irmãos. E isso, vamos ir juntinhos, segurados pela mão. E se alguém se tropeça, não, se escorrega, não se preocupe, que aí alguém está atento por você.
Ele mesmo disse que ele mesmo desceria e o cumpriu. Mas é tão simples a forma e tão singela que muitos erram, diz a palavra, errar, e erram com I. Hã? Y, não é? E erram pela forma, pela maneira em que Deus os cumpre. Graças a Deus que nos abriu o entendimento e que encontrou essa semente de Abraão, chegou com os pés cheios de pó. Mas vejam ali, teve essa ceia com seu filho Abraão. Eu estou tendo a ceia com essa semente real de Abraão neste tempo, segundo a fé, dando de si mesmo. Bom, que Deus abençoe e os guarde. E em frente, apertando o cinto, ajustando o cinto. Você sabe que quando você está fazendo exercício, mesmo que às vezes apertam demais, mas, olha, como que eu ganhei um botão, isso que estou ficando fit, está causando efeito, fazendo efeito. Exercício este que eu estou fazendo. Vou fazer com mais ânimo. Assim são os músculos da fé. Cada vez vamos apertando mais e vamos ficando mais fit com esses músculos fortes da fé para obter em breve a grande vitória no amor divino. Já uns por aí estão se olhando quando começamos a academia. Me perguntaram também que se podem ir, mas isso como nos dizia, isso em casa, pois coloque uma maquininha aí, um equipamento aí, e evita ir a esses lugares, onde o que pode buscar, ao invés de músculos, seja um problema, por muitas coisas. Assim que muitas pessoas me perguntaram, melhor faça exercício, se não em casa, e se alimente bem, uma boa dieta, porque do que vale que vá à academia e depois coma todos os dias à tarde um hambúrguer. Ou seja, deve também ter sua dieta balanceada para cuidar do nosso corpo, porque desejamos que dure para nós, dando boa alimentação. E também os exercícios, caminhar um pouco, isso ajuda. Mas o importante é a fé espiritual, a saúde espiritual. Ou seja, manter essa fé saudável. Isso é o mais importante, porque de que vale que seja bem, cheio de saúde? E com boa saúde, se a saúde espiritual está terrível. É preciso estar balanceado, vê? Bom, predestinado de Deus, sem princípio e sem fim. Há um cântico que fala assim, sem fim, um corinho que cantávamos. Lá eu vi Tirso, na Colômbia também, e já vários pastores. E vi também ali a Jairo e a Barrulheta, também vi de longe e não pude saudá-lo. Que vi também foi Marcos. Isso é igualzinho. Ou seja, não quis fazer aqui. Aqui já não podemos editar isso porque está ao vivo. Me desculpe, Marcos, mas é que foi como que de momento vi Marcos. Eu gosto muito do Marcos e pude saudá-lo e está bem de saúde. Graças a Deus está bem de saúde e passou por uns momentos difíceis, mas já esteve nos falando também de um lugar que lá o William Romero tinha me mostrado também já esse mesmo domingo, quando eu falei de que os lugares pequenos, que não se preocupe que não tem um salão grande. Saberá Deus, esse lugar pequeno tem um estádio maior do que todos os salões que possam ter ali. E ele me disse que
Ele ia no carro e gravou um vídeo. Olha, Benji, por aqui. E grava assim. E havia um letreiro de um estádio mais à frente. E casualmente aí abreviaram, cortaram. O homem e o nome do estádio é J.B. Pérez. José Bergânio, nome e sobrenome, mas é Pérez, e abreviaram J.B. Pérez. E é o estádio, um dos estádios grandes ali em Valência. E estejamos orando pela Venezuela. E que em breve, pois, Deus nos abra as portas lá. Porque não é que eu não tenha querido ir, é que pelas leis que há ali, ainda não abriram o dos vistos, é difícil. Mas Deus vai abrir a porta no momento em que tiver que abrir para que seja de grande bênção também essas atividades lá na Venezuela. Nossos vizinhos, que amamos de todo o coração, o povo venezuelano. E também continuamos orando por Israel. Já ontem liberaram os 3 que já estavam no processo de liberação, mas ainda restam. E a pessoa diria, parece mentira que a essas alturas ainda esteja o mundo passando por isso e vem como saíram. Parecia como se tivesse saído de Auschwitz. Todos magros e isso não deve ser. Agora, para o reino do Messias, diz que é com vara de ferro. Agora, antes de começar esse reino plenamente, Deus vai estar manifestando o seu poder. E já vão ver o que é vara de ferro. Porque por isso é que matarão Moisés e Elias. Já a paciência de Deus nesse tempo terá terminado e já será o juízo divino vindo às nações, sendo falado essa palavra e as coisas acontecendo. E por isso é que vão dizer, este é preciso eliminá-lo. Este é quem está trazendo tudo isso ao mundo. E isso será de uma forma progressiva, onde muitas nações virão dizendo, mas é verdade o que estava dizendo, o que fazemos? Os que quiserem entrar ao glorioso reino milenial terão que se alinhar com esse ministério. Agora aí se cumprirá plenamente o que o irmão Branham teve numa porção que ele falou a reis governantes. Orava por eles também. Mas agora será numa escala mundial e total. Tudo isso que estará ocorrendo. Mas, por outro lado, terá nações que vão detestá-lo, vão dizer, não, este é melhor eliminá-lo. Aí vai se mostrar o poder de Deus e o que é vara de ferro. E os escolhidos de Deus, não pense que vão ficar de braços cruzados, porque não somente é um, mas que são muitos filhos de Deus com esse poder. E olhando e comparando com o mundo, é um punhado, é um grupo pequeno. Aí é onde falamos o de... A que grupo pequeno você pertence? É preciso olhar de todos os ângulos. Eu desejo ficar com um grupo pequeno que ficou com Jesus e não desse que se foi. E aparentemente o grupo pequeno era Judas. Tudo isso vai ir se vendo mais marcado e depois você verá, vai se virar e vai se ver quem era o grupo pequeno realmente. Bom, predestinado de Deus sem princípio e sem fim. Que Deus os abençoe e os guarde e nos ajude a todos a seguir em frente nesta
corrida, ajude nossa fé a que continue crescendo. E que em cada batalha, quer seja espiritual ou física, Ele sempre esteja aí para nos dar assistência e que escute nosso clamor, nosso pedido para Ele. Que entremos sempre em desespero. Mas recordem que a senhora, qual que foi? Tinha morrido o menino e o profeta perguntou: anda tudo bem? O que foi que ela disse? Hã? Tudo está bem. E tinha morrido. Veja a atitude de um crente. Que você passe o que passar. Que você diga, tudo está bem. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo eu posso no ungido que me fortalece. E siga em frente. Bom, filhos de Deus, predestinados de Deus, que Deus abençoe e os guarde. E bom apetite àqueles que forem tomar café da manhã. E até daqui a pouco, às 10, onde estaremos na atividade de hoje, e que Deus nos abençoe e nos fale diretamente às nossas almas, aos nossos corações. Nessa mensagem que vamos escutar do Dr. William Souto Santiago, quem entender essa mensagem já está mais que confirmado, porque essa mensagem de hoje que vamos escutar é muito importante, muito chave. Assim que estejamos bem atentos a tudo que estaremos escutando e a introdução também no estudo bíblico que estaremos nessa ocasião falando neste ensinamento sobre carpa, que está ficando tudo gravado e escrito. Como ficará gravado e escrito? Todos os testemunhos também que vão estar surgindo até chegar a essa atividade que houve. Ficava tudo gravado. O lemos faz pouco tempo do nosso irmão William também. E o vimos na visão há alguns anos quando lemos. Havia um gravador. E neste tempo sabemos que automaticamente isso se escreve. Tudo ficará gravado e escrito como o Senhor está fazendo agora. Temos em nossos lares. Isso é um tesouro. O que temos, o que Deus nos deu e que continuará nos dando. Bom, que Deus abençoe e guarde a todos. E que se continuamos... É como uma vez o irmão William dizia, isso que eu não trouxe os livros nos lugares onde íamos, desce a câmera aqui, não desce o tripé nem nada. E eu com a minha câmera aqui, porque como um saco de cimento você coloca aí, já a pessoa está acostumada, mas mantenha esse saco de cimento um momentinho mais e já as forças se irão. E assim a câmera, se aqui está mais... E aí colocava na frente, creio que tem um vídeo que colocamos e começa tudo... Olha para aqui, para lá, que perfeição, nem me movo. E eu olhava e parece que vai continuar. E já a câmera estava... E ele depois, não sei se me disse, isso que eu não desci os livros, não baixei os livros. Já depois daí já sabe o que eu fiz, não é? Sempre vai ter tripé. Não, não baixa. Não, vou descer. E é assim, e agora a pessoa entende. O porquê vão chegando muitas coisas que se estivesse os livros, começava a ler daqui, dali, daqui, e vai se abrindo todo o quadro desse tema. Por isso, sentava assim e falava. Vejam, isso seria tão formoso. Fazemos nas atividades, mas não fazer assim informal. E pegar daqui e dali. Você sabe o dia que foi algo que eu depois eu vi e disse, mas nem lembrava tudo o que tinha acontecido ali. Que estendemos todos, creio que cheguei a ir, foram todos na atividade lá.
que foi em abril de 2022. Esse dia não havia forma de parar. E a pessoa pega daqui, pega dali, como que tem um pouquinho disso, um pouquinho disso. Estamos na ceia. Estamos nessa ceia comendo pão de vida, no qual ele, quando se virou, viu tanto alimento que havia ali, quando voltou a virar e diz que puxou as cortinas e viu um montão de pão. Mas quando virou, disse, aí leiam, livro de citações, primeira parte, o primeiro parágrafo, quando virou, viu essa multidão vestidas de branco. Vejam, vocês têm paletó preto, azul, cinza, amarelo, vermelho, de todas as cores. E eu os vejo todos de branco. Todos estão de branco. Porque é para esse povo que daria esse pão de vida. Essa é a palavra que está em você, porque você é palavra. E o que vai receber mais palavra é a que está se encarnando ao redor dessa palavra. É que você será transformado. Bom, que Deus abençoe e os guarde. Filhos de Deus sem princípio e sem fim. Deus abençoe. Até logo. Um pequenininho detalhe. Eu os amo muito. Mas muito, muito. Mais do que vocês imaginam. Ele disse que o amor foi tão grande que deu seu Filho unigênito em sua primeira vinda. E o amor tão grande em sua segunda vinda que o dá também. Dá a sua vida pelos seus amigos, os quais são vocês.